Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que culto maravilhoso de domingo, irmãos. Eu fui muito abençoado no culto de domingo. Deus usou o pastor Silas poderosamente e teve uma frase que ficou gravada na minha mente, que ficou cravada no meu coração. E quando eu vim embora para minha casa ali na Via Dutra, Deus foi ministrando ao meu coração e eu fiz um estudo sobre esta frase, e como hoje é um culto de ensino, gostaria de compartilhar com vocês o que foi ministrado ao meu coração, o que foi a exegese desse estudo. Amém? A frase que o pastor Silas falou foi a seguinte: missões começa com Atos 2. Missões começa quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, os nossos entendimentos, os nossos corações, a nossa mente, para recebermos da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, nos oriente, nos surpreenda, Senhor, Espírito Santo. Fala conosco e usa esta palavra, esse ensino, no momento que o Senhor assim preferir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de nós lermos Atos capítulo 2, eu quero ler 2 versículos. Um está lá em 1 Coríntios 3:16, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Um outro texto, antes de nós irmos para Atos, diz assim, Atos, capítulo 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Note que tem conectivo de ligação somático e. Então, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus Cristo falando. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, línguas idiomáticas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Amém. Com certeza, irmãos, não tenho dúvidas, missões começam com o Espírito Santo de Deus. Quando você continua lendo o capítulo 2, você vê que depois do Pentecostes, eles começam a pregar o evangelho, eles começam a sair, eles começam a ser altruístas, eles começam a servir ao povo, eles começam a recolher mantimento para aquele povo se alimentar, e isso é missões. Eles começam a proclamar
o nome de Jesus Cristo, e isso é missões. Mas o que foi nesse estudo ministrado ao meu coração, que eu quero passar para vocês, é que Pentecostes, o termo Pentecostes ou pentecostal, hoje tem uma conotação diferente daquela época. Quando nós falamos em Pentecostes hoje, ou em pentecostal, vem à nossa mente uma igreja avivada, vem à nossa mente uma igreja que externa os frutos, os dons espirituais. Vem uma igreja que externa os dons espirituais. Este é o termo hoje, quando nós falamos em Pentecostes ou pentecostal. Mas naquela época, nesta época, o termo Pentecostes não tem nada a ver com isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, não tem nada a ver com uma igreja avivada, não tem nada a ver com uma igreja que externa os dons espirituais. Aliás, eu quero abrir um parênteses em relação a isso. Os dons espirituais lá de Coríntios é para usar para o serviço. E os frutos do Espírito lá de Gálatas é para nós, é para mim, é para você. Os dons espirituais são usados para o serviço. E o fruto do Espírito é para nós usarmos para nós, para nossa vida diária com Deus. Amém? Quero deixar isso muito bem claro. Nós somos uma igreja armínio-wesleyana que acredita que o batismo com o Espírito Santo, a evidência ou as evidências de uma pessoa transformada pelo batismo do Espírito Santo é um coração puro, a externação dos frutos do Espírito. Amém? E não a externação dos dons espirituais. Ok? Pode ocorrer, como não pode, mas nós acreditamos que o coração, uma pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo, ela externa os frutos do Espírito. Ela externa um coração puro. Amém? Mas vamos lá. Pentecostes, uma festa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Vamos lá para esta festa? Está lá em Levítico 23. A festa de Pentecostes acontecia após alguns dias depois de outras festas, ok? Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem, para nós fazermos uma exegese sobre o termo Pentecostes naquela época, ok? Primeiro, a Páscoa. São estas as festas, Levítico 23, 4. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então é uma festa onde é celebrado, onde é lembrado os primogênitos que não morreram por causa da marca do Cordeiro nos umbrais. Então a Páscoa celebra a vida dos primogênitos, daqueles primogênitos, daquele povo de Deus que marcou os umbrais com o sangue do Cordeiro. Ok? E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis,
mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servis fareis. Depois vem a festa das primícias, ok? E a festa das primícias era para que eles fossem aceitos pelo Senhor. Levítico 23, 11, ok? E aí, logo depois, vinha a festa, o Pentecostes. E eu vou ler aqui o texto da festa do Pentecostes, da celebração do Pentecostes. Diz assim, Levítico 23, 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 efa de farinha serão levedados, se cozerão. São primícias do Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. O holocausto será o Senhor como a sua oferta de manjares, e as suas libações por ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor. 19. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado. Dentro do Pentecostes, da festa, oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica, por oferta de paz. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros, santos serão o Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia, 21, se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Amém. Irmãos, que bênção, que texto abençoado. E agora nós vamos voltar lá para Atos capítulo 2. Amém? Amém. Então, a festa dos Pentecostes, ela ocorria alguns dias depois de outras festas. Páscoa, primícias, era a festa dos Pentecostes. E todas essas festas eram oferecidos animais para gratidão, eram oferecidos animais para serem aceitos, eram oferecidos animais para remissão de pecados, eram oferecidos animais para oferta pacífica, oferta de paz. Ou seja, quando Jesus fala, permaneceis em Jerusalém para que outro Consolador, para que do alto sejam revestidos de poder, e Jesus escolheu aquele momento, é porque Jesus sabia que eles acabaram de passar por um processo de várias festas que os consagravam. Isso que Deus ministrou no meu coração. Aqueles 120 pessoas que estavam reunidas em Atos capítulo 2, eles acabaram de passar por várias festas de consagração, várias festas que eles ofereciam sacrifício, ofereciam animais para se consagrarem para pecado, paz, gratidão. Então, eles estavam reunidos, aproximadamente 120 pessoas, mas todos eles estavam num período de consagração, de santificação. Aleluia! Por isso que ocorreu naquele momento.
Nós não podemos esquecer que Jesus acabara de realizar a ceia com seus discípulos. Ele acabara de realizar a ceia com seus discípulos, a Santa Ceia. Então aquelas pessoas estavam consagradas, elas tinham acabado de oferecer ofertas em sacrifício para a remissão de pecados, em gratidão pela colheita, ofertas para serem aceitos, ofertas de paz pacíficas. Eles estavam consagrados. E aí, aquele foi o momento que Deus escolheu para derramar. Aquele foi o momento que Deus escolheu para os encher do Espírito Santo de Deus. Amém! Então, missão começa em Atos capítulo 2, sim, mas Atos capítulo 2 começa com consagração, com santificação. Hoje nós não oferecemos animais, amém, mas nós podemos nos consagrar, nós podemos nos santificar, e Deus quer. Todos nós precisamos, todos nós devemos nos consagrar, nos santificar. Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, após a última festa de várias festas em sequências que eram oferecidos sacrifícios para várias coisas, estavam todos reunidos. Que bênção! Que bênção! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro, estavam santificados. No finalzinho diz que vinham pessoas, o versículo 5 diz que vinham pessoas de vários lugares para Jerusalém. Jerusalém era a capital das festas. Tudo ocorria em Jerusalém. Por isso que Jesus fala, permaneceis em Jerusalém. Porque as festas ocorriam lá. As pessoas vinham de vários lugares e se reuniam ali, pelo menos uma vez ao ano para pecado. E aí os períodos e as datas das outras festas. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, após várias festas em que eles ofereceram ofertas em sacrifício para remissão de pecados, gratidão, paz, serem aceitos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui eu quero abrir um outro parêntese para o mesmo lugar. Jesus fala para eles, permaneceis em Jerusalém. Eles estavam reunidos no mesmo lugar com um propósito, confiando na palavra de Jesus. Permanece em Jerusalém, porque eu vou derramar sobre vocês a promessa do Pai. E essa promessa, depois que descer sobre vocês, vocês terão poder para levarem o Evangelho a todos os lugares. E estavam reunidos no mesmo lugar. Não é um ajuntamento de pessoas, não. É uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. Neste caso, receber aquilo que Jesus prometeu a eles, um outro Consolador. Eu quando vou para Lorena, aos cultos no domingo, eu percorro mais ou menos 100, 110 quilômetros daqui até aí. Irmãos, eu vou muito feliz. Vocês não têm ideia de como eu vou feliz. A gente vai vendo paisagem, a gente vai conversando sobre coisas que aconteceram naquele trecho. A gente vai celebrando. Meu Deus, como é agradável, irmãos, o domingo quando eu vou para Lorena para os cultos. Como é bom. E eu me lembro que a primeira vez que eu participei no culto da igreja de Lorena,
no templo antigo, lá depois do cemitério, se eu não me engano, eu falei que vocês tinham o mesmo DNA que a gente aqui de Resende, né? E realmente, a igreja do Nazareno é uma igreja que, graças a Deus, possui o mesmo DNA. Nós somos um povo de santidade, nós somos um povo que serve, nós somos um povo missionário, nós somos um povo que dá atenção às crianças, nós somos um povo que valoriza a escola dominical, a palavra de Deus. E quando eu vou para aí, eu não vou para fazer ajuntamento de pessoas. Pelo contrário, eu vou para o mesmo propósito que vocês, que é adorar ao nosso Deus, que é esperar que Ele vai voltar para me resgatar, noiva amada, para nos resgatar, noiva amada de Deus. Este é o propósito. Então, quando eu estou reunido aí com vocês de Lorena, no mesmo lugar, é por um propósito. É adorar ao meu Salvador. Só eu sei quem eu era e quem eu sou hoje com Jesus Cristo. E eles estavam reunidos no mesmo lugar para um propósito específico, que não tinha nada a ver com as ansiedades pessoais deles. Pelo contrário, era algo muito maior. Tinha a ver com aquilo que eles iriam receber e queriam dar vida, poder, força para eles proclamarem a Jesus Cristo. Mas o texto continua. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, e é assim que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. De repente, voltou, já foi. Quem está com a santidade em dia vai para o céu. Quem não está, misericórdia. Encheu toda a casa onde estavam assentados. É assim também que acontece nos cultos de adoração a Deus. A Shekinah de Deus desce sobre nós e nós somos ministrados. Que benção que é, que benção, irmãos. Então, que não viemos nos esquecer. Atos capítulo 2 é a inauguração do outro Consolador conosco, que no Antigo Testamento ele vinha, usava e ia embora. Agora não, agora ele está conosco. Mas há a necessidade de uma casa limpa, santa, santificada para recebê-lo. E há a necessidade também de estarmos reunidos com um único propósito: adorar a Deus. Porque vai ser de repente. Amém? Continuando. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Olha só que interessante, irmãos. Pousou sobre cada um. Então, cada um teve a sua porção de bênção. Vamos dizer assim. Cada um teve a sua porção de poder. Primeiro. Segundo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Então, cada um deles recebeu uma bênção do poder, da promessa, e a língua que eles falavam, idiomática, era conforme a vontade do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, eu aprendo que houve um período de consagração, houve um período de
preparação, vamos dizer assim, para receber o Espírito Santo. Eu aprendo que estavam reunidos com o mesmo propósito, que foi a promessa de Jesus para permanecer em Jerusalém e receber do alto o Espírito Santo, que daria poder para eles continuarem e pregar a promessa para todos os cantos do mundo. Eu aprendo que cada um recebeu individualmente a sua porção de poder, a sua porção de bênção. E eu aprendo que foi conforme a vontade do Espírito Santo. Amém. Isso mostra a autoridade, o governo, a soberania de Deus sobre nós. Mas o texto continua. Ora, estavam habitando em Jerusalém por causa das festas. Judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Aqui encerrando, para nós orarmos, eu aprendo. É para todos. A porção do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o poder que vem de Deus é para todos. Inclusive para aqueles que hoje estão em pecado. É só eles se arrependerem. É só eles largarem essa vida, esse lamaçal da velha criatura. Reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é o Messias que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aceitá-lo como um único, exclusivo Salvador e em busca da segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. É para todos, sem exceção. É para todos. Mas, encerrando aqui, eu quero ler novamente o texto de Coríntios, que diz que precisamos ser templos, santuários do Espírito Santo. Amém? E quero que você guarde essa palavra no seu coração. Esse estudo me abençoou muito. A palavra do pastor Siles me abençoou muito. Ficou cravada no meu coração. Eu vim embora na Dutra e aquilo foi sendo ministrado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu fui lembrando de versículos, fui lembrando de passagens bíblicas, fui lembrando das ordens, das leis, fui lembrando do Êxodo, de Levítico, Deuteronômio. Que bênção, irmãos. E diz assim de novo, 1 Coríntios 3, 16, 17, diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, não está falando de edificação, não está falando de prédio, não. Está falando do nosso corpo, de nós. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas que esperassem a promessa. E mais abaixo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, sim, missões começam com o Espírito Santo.
Que bênção. Missões começam com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que arde nos nossos corações para nós pregarmos o Evangelho, para nós sermos usados para que o outro saia da vida que nós um dia tivemos. É o Espírito Santo que nos usa no campo missionário. É o Espírito Santo que nos ensina, que traz à nossa boca aquela palavra, aquela mensagem para tocar no coração daquela pessoa. É o Espírito Santo que salva. É o Espírito Santo que salva. Uma vez fazendo evangelismo, é um testemunho que eu tenho, e a pessoa foi em 3 Rios, esse evangelismo, e a pessoa estava sentada naquele local pensando em cometer suicídio. Eu cheguei ali e eu não preguei de forma direta, na verdade eu estava responsável por um grupo de alunos do seminário numa prática ministerial que a gente chamava, que era todos os sábados, né? Então a gente fazia como se fosse um estágio. Eu estava responsável por eles e eu saí e eu fiquei na praça e eles foram em direção às ruas que davam na praça. Eu fiquei na praça e eu vi aquela pessoa e eu me aproximei daquela pessoa. Eu senti algo, sabe? E com certeza foi o Espírito Santo tocando em mim para mim ir lá falar com aquela pessoa. Eu fui lá falar com aquela pessoa e aquela pessoa estava pensando em cometer suicídio. E na hora veio uma palavra e a gente pregou para aquela pessoa aquela palavra e ela ali se converteu, se arrependeu. Infelizmente eu não tive mais contato com essa pessoa, né? Mas eu passei os dados, o telefone para o pastor daquela igreja. E sim, o Espírito Santo salva, irmão. O Espírito Santo salva. Quantas vezes a gente está em situações em que nós não sabemos o que fazer. O Espírito Santo vem e traz a palavra, traz a memória algo, e você é usado, e você transforma a pessoa através, lógico, do Espírito Santo. Você evita que a pessoa venha fazer algo maior e ruim para a vida dela. Então, há necessidade de nós termos o Espírito Santo de Deus. Há necessidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo buscar a segunda obra da graça. Há necessidade. E começa com santificação. Começa com consagração. Começa com sacrifícios. Não autoflagelação, não. Se flagelar, não. Sacrifícios santos e agradáveis a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, nos iluminar, nos direcionar, nos fortalecer. Que o poder do Espírito Santo verdadeiramente seja uma realidade em nossas vidas e que todos nós, sem exceção, possamos proclamar que verdadeiramente somos templos do Espírito Santo, santuários de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo.